lembrar alguns textos relacionados com a vinda do Messias. Estamos vivendo o Advento, o tempo que antecede a vida de Jesus. É verdade que na religião tradicional, eu fiz parte da religião tradicional, na mente de alguns, como a minha também, ainda que era muito jovem, parece que Jesus todos os anos nasce e morre. Não é? Às vezes fica esta coisa na mente, que Jesus todos os anos nasce e nós vamos, e não estou a criticar, pronto, e beijamos o pé do menino, mas e depois vamos e chega a altura da Páscoa e morre. É verdade, ele nasceu, ele morreu, mas uma só vez. Amém. O dia exato, o tempo exato, a Bíblia não diz. A Bíblia não declara, mas diz uma coisa, diz que ele veio. Amém? Mais importante que o dia é o facto que Jesus veio a esta terra com o propósito de dar a sua vida por nós. Então, quando falamos do Advento, claro que Jesus não vai vir agora dia 24 ou 25, não, ele já veio. Mas lembramos textos relacionados com a vinda do Senhor. Amém? A sua vinda ela foi profetizada no Antigo Testamento. Amém? Logo no primeiro livro da Bíblia, o livro do início, o livro de Gênesis, o livro do princípio, há aqui, na verdade, uma referência, uma profecia, de alguma forma, em relação à vinda do Messias, à vinda de Jesus. A palavra Messias ou Cristo, Messias no hebraico, ou Cristo no grego, significa ungido. Amém? E havia a unção especial para três funções: rei, profeta e sacerdote. Amém? E Jesus Cristo, nele encontramos toda esta função. Ele é o Rei dos Reis. Amém? Ele é verdadeiramente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o profeta, na verdade, que o povo de Israel esperava para trazer a palavra. Eles, na verdade, muitas vezes nós dizemos, não é este o profeta que esperamos, né? E o sacerdote, a Bíblia diz que é aquele que intercede por nós. E sempre ele intercedeu, ainda quando estava sendo crucificado na cruz do Calvário, ele podia pedir ao Pai, Pai, perdoa-lhes que estavam crucificando, colocando aqueles pregos nas suas mãos, e ele podia dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele é verdadeiramente o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que intercede. Ainda hoje diz a palavra do Senhor, mostra-nos que ele está à mão direita do Pai, intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira referência à vinda do Messias encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15. Amém? E aqui, quando Adão e Eva, eles pecaram, que eles desobedeceram a Deus, eles foram, na verdade, foi colocada aqui uma advertência. E esta advertência foi dada ao homem, a Adão, a Eva, mas também à serpente que tinha enganado Adão e Eva. Então há aqui uma sentença que diz no versículo 15: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E o diabo, na verdade, a semente da serpente, feriria, na verdade, o calcanhar da semente da mulher. Amém? Então esta é a primeira referência, é uma promessa, na verdade, feita a Adão e Eva, que da semente da mulher nasceria alguém, nasceria um Messias, pelo qual na verdade, ele iria destruir a cabeça da serpente. A serpente,
na verdade, ele representa, a Bíblia diz, a velha serpente, ele representa o inimigo, ele representa o diabo, na verdade, que se disfarçou ou que tomou, na verdade, uma serpente para entrar no jardim do Éden, para entrar no paraíso e para enganar Adão e Eva, procurando desmanchar na verdade, o projeto de Deus que ele tinha, na verdade, para que o homem pudesse viver em perfeita harmonia, na verdade, com o seu Criador. Amém? Deus criou, fez toda a criação, criou o homem, e depois disse que não era bom que o homem estivesse sozinho, preparou-lhe uma companheira, amém? E era bênção, uma maravilha. Mas o diabo diz que entrou para destruir esta harmonia. Havia harmonia entre o casal, havia harmonia entre eles e o próprio Deus. Todos os dias, pelo final da tarde, no final do dia, Deus vinha e tinha um encontro com Adão e com Eva. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, todos nós conhecemos a palavra de Deus e percebemos que Jesus é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E diz que o diabo, Satanás, veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus Cristo, Ele próprio disse, eu vim para que tenham vida. Enquanto o diabo, o ladrão, na verdade o roubador, ele veio para destruir, ele veio para roubar, Jesus vem para dar. Amém? Enquanto um vem para matar, na verdade o outro vem para dar vida. Eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A Bíblia fala-nos exatamente que este episódio onde foi proferida esta profecia aconteceu, na verdade, lá no jardim do Éden. Amém? É interessante nós olharmos que quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, comendo o fruto proibido, a Bíblia não diz que era maçã, nem pera, nem banana, a Bíblia diz que era um fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não, você disse, era uma árvore que estava no jardim como que um fator de teste para provar a obediência do homem, a fidelidade do homem à palavra de Deus. Mas nós sabemos que o Satanás, o diabo, ele entrou e procurou desviar, na verdade, o coração de Adão e Eva. Na verdade, diz, olha, o dia em que comeres dessa árvore, serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a verdade é que quando eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, eles sentiram-se mal. Na verdade, eles viram que estavam nus, eles se esconderam de Deus. Diz que Deus veio, como era habitual fazer, todos os dias, no final do dia, Deus veio, mas naquele dia não encontrou Adão, não encontrou Eva. Porquê? Porque simplesmente Adão e Eva, na verdade, se esconderam de Deus, fugiram de Deus, sentiram-se, na verdade, que não estavam, que havia uma consciência de culpa que não permitia estar diante do Deus Santo. Amém? Mas apesar de Deus ser santo e saber todas as coisas, Deus sabia o que tinha acontecido com eles. Deus faz uma pergunta, esperando a manifestação de Adão e Eva. Perguntou Deus, Adão, Adão, onde estás? Amém? Irmãos, então eles se manifestaram. Mas logo começa, na verdade, Adão e Eva, na verdade, procuraram, primeiro eles se esconderam de Deus e em segundo lugar eles começaram a arranjar desculpas pela sua desobediência. Eles procuraram arranjar desculpas por causa do seu pecado, né? Adão culpou a mulher, olha Deus, deste-me essa mulher, né? E a mulher, Eva, culpou a serpente. De alguma forma estava a dizer, olha Deus, se não criasse a serpente, isto não tinha acontecido, né? Um homem, na verdade, tem sempre esta coisa de passar a culpa ao outro, né? Em vez de humildemente, se Adão ou Eva se dispuserem a dizer, olha, eu fiz isto, eu assumo a minha responsabilidade, eu assumo a minha culpa. Não, eles na verdade passaram a culpa um ao outro. E ainda hoje é assim. Ainda hoje, na verdade, há uma tendência humana
para não assumir a responsabilidade. Quando somos chamados à razão por alguma infração, geralmente, na verdade, desculpamos-nos com isto, com aquilo, a vida está difícil, a minha família sempre foi assim, isto é uma coisa de família, este feitio, este temperamento, já o meu bisavô, o meu avô, e agora isto vai no sangue. Calma, é verdade que a Bíblia diz que todos nós nascemos com o pecado original por causa de Adão e Eva, mas o Senhor também diz que o Senhor pode fazer uma obra. Aquele que está em Cristo torna-se uma nova pessoa. Amém? E que Deus começa a trabalhar em nós o fruto do Espírito, a mansidão, a temperança, tudo isso é obra do Espírito Santo, obra de Deus, de transformação de vida que o Senhor faz em nós. Amém? Então, de repente, aquele lugar paradisíaco, podemos dizer assim, porque era o paraíso, perdeu o seu brilho, perdeu o seu encanto. E no capítulo 3, fala-nos destas maldições que vieram sobre a terra, sobre os homens e até sobre o diabo. Primeiro, diz o verso 17, né? Diz maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, a terra que até então era flores, era fragrância maravilhosa, espinhos e cardos, né? Também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, com a entrada do pecado no mundo, a desobediência de Adão e Eva levou que a terra, na verdade, fosse amaldiçoada. Entrou o cheiro da morte, entrou até o cheiro do suor, porque até o trabalho não é nada, porque Adão já trabalhava, ele guardava o jardim, amém? Ele já trabalhava antes do pecado, né? O trabalho não é maldição, o trabalho é bênção, amém? Trabalhar com calos é que já faz parte da maldição. Este suor que muitas vezes o trabalho nos dá, já faz parte, na verdade, da maldição, amém? Então, nesta situação, neste episódio, só houve uma pessoa, entre aspas, um ser que ficou feliz. Foi o próprio diabo. Só o próprio diabo é que ficou feliz, podemos dizer assim. Só a velha serpente é que ficou feliz, né? Porque o seu plano maquiavélico, podemos dizer assim, estava em andamento, porque ele queria provar, na verdade, que o homem, né, ele não poderia servir a Deus, na verdade, porque se nós olharmos, a Bíblia mostra-nos que os outros seres, como os anjos, têm um conhecimento superior ao nosso, humano. Amém? Então, Deus quis provar de alguma forma ao diabo que tinha caído, na verdade, a Lúcifer, que Deus criou outra criação e fez com que aqueles homens, aqueles seres, na verdade, criados à imagem e semelhança do Senhor, mas em relação ao conhecimento de Deus, um conhecimento inferior, amém? Eles podiam servir a Deus, eles podiam obedecer a Deus, amém? Não conhecendo na totalidade, na verdade, a atmosfera, na verdade, a infinidade de Deus e da sua grandeza. E é verdade que Adão e Eva, na verdade, eles foram postos à prova e o Senhor colocou a árvore da ciência do bem e do mal como fator de teste. Infelizmente, o diabo fez com que Adão e Eva falhassem o propósito de Deus, de obedecer e serem fiéis ao Senhor. Mas Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu do homem. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, por causa do pecado, podemos dizer assim, diz então, Deus pronunciou também uma maldição para a serpente. Versículo 14 diz: maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Né? Segunda, sobre o teu ventre andarás. E terceiro, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Também para a mulher, verso 16, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, a forma de conceber o filho, com dor terás filhos. E em seguida também o homem, versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porque em pó és pó e em pó tornarás. Uma má notícia. A má notícia, podemos dizer, que é uma boa notícia, de alguma forma, né? O diabo, na verdade, para ele,
para nós não percebemos muitas vezes o porquê, mas já vou tentar explicar, amém? Quer dizer, para o homem há esperança. Amém? O Senhor preparou um sacrifício, matou aqueles cordeiros, não é? Para cobrir o homem, para cobrir a mulher. Agora, para a serpente, na verdade, não há mais salvação. Não é? Porquê? Não é? Porquê? Porque simplesmente a Bíblia mostra-nos, lá em Ezequiel, capítulo 28, verso 17, né, que o Senhor já tinha julgado o diabo, o Senhor já tinha julgado Satanás. Ezequiel 28, 17 diz, este ser que foi criado, né, como um querubim ungido, né, diz lá Ezequiel 28, 14 também, né, podemos ver Ezequiel, primeiramente Ezequiel 28, 14, diz assim, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas e no meio das pedras afogueadas andavas. Né? Mas o verso 17 diz, mas o teu coração tornou-se orgulhoso por causa da tua beleza e tu corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Então na terra te lancei. Irmãos, Satanás, ou Lúcifer, o diabo, na verdade, ele tinha um coração orgulhoso. Na verdade, o seu coração se encheu de inveja, seu coração se encheu de malícia, ele quis ser como Deus. E a verdade, irmãos, é que ele foi dissipado na terra. Diz em Isaías capítulo 14, no verso 12, vou ler assim abreviadamente, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, e depois do 14, és elevado até à sepultura para as profundezas do abismo. Irmãos, Satanás, o diabo, na verdade, ele estava condenado. Porquê? Porque simplesmente ele foi rebelde e na sua rebelião ele levou um terço, na verdade, dos seres celestiais, dos anjos, levou a que se rebelassem contra Deus. Amém? Mas há boas novas da salvação. Amém? Irmãos, Gênesis 3:15 diz, na verdade, que o Senhor mostrou que havia esperança para esta humanidade. O inimigo, na verdade, que a sua obra continua a ser matar, roubar e destruir. Podemos dizer que o seu plano, a sua ação é limitada. Ainda é verdade que Jesus, podemos dizer que Jesus, ele fez uma grande declaração. E nós podemos pensar, ainda que o mundo esteja no maligno, Jesus, ao ressuscitar, o que é que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa do seu conhecimento superior sobre Deus, sobre, na verdade, os planos de Deus, para Satanás não há salvação. Mas para os homens criados à imagem e semelhança, há misericórdia. Amém? Há misericórdia. Amém? É verdade que existe este conflito. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A palavra inimizade significa hostilidade. A palavra inimizade significa, na verdade, ódio de alguma forma. Existe uma guerra espiritual. Existe. E nós podemos ver isso claramente. A semente vamos dizer assim, a semente da serpente, nós vemos desde toda a Bíblia, começando lá desde Caim, que matou Abel. Irmão, veja só, Caim matou Abel. Amém? Depois vemos também, no tempo dos faraó, também o ódio que ele tinha ao povo de Deus. Vemos os cananeus que zombaram de Josué. Irmãos, quem é que atirou, podemos dizer assim, Daniel para a cova dos leões? Né? Irmãos, podemos dizer que foi a semente de Satanás. Amém? Quem é que, na verdade, perseguiu, odiava os profetas de Deus, né? E os procurou assassinar a sangue frio? Amém? A Jezabel, podemos dizer assim, a semente de Satanás desta terra. Irmãos, ainda hoje, irmãos, o diabo tem um ódio terrível àqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus. E ele procura destruir o homem criado à imagem e semelhança do Senhor. Herodes. Nós todos sabemos, quando Jesus nasceu, o ódio,
amém, que Herodes tinha e quis matar o Messias, quis matar o menino, mandou matar todos os meninos, 5 anos para baixo. Irmãos, que é esta ação destruidora, maléfica sobre a terra? É a ação da semente da serpente. Irmãos, mesmo no tempo de Jesus, quando Jesus exercia o seu ministério, diz que os fariseus opunham-se ao ponto de procurar a sua própria morte. Eles conspiravam para tirar a vida de Jesus. Quem é que estava agindo ali? Era a semente da serpente. Irmãos, aleluia. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele até declarou, apontou-lhe o dedo: vós tendes por pai o diabo. Irmãos, o mundo está no maligno, o mundo está sob esta influência, mas lembramos também que Jesus veio para quebrar as correntes do maligno. Ele veio para destruir a obra do inimigo. Irmãos, temos visto, infelizmente, temos observado muitas famílias nesta terra que estão oprimidas pelo diabo. Muitas famílias que, na verdade, estão procurando, os cartomantes estão procurando as senhoras de virtude, estão procurando curandeiros aqui nestas terras, em Montemor, aqui em Vendas Novas, estão procurando, na verdade, feiticeiros e feiticeiras, estão procurando, na verdade, videntes. Porquê? Porque há nesta terra uma opressão e a igreja tem que despertar e orar para que Deus venha quebrar, na verdade, essas correntes, essas cadeias que o diabo tem colocado sobre vidas, sobre famílias, está destruindo. Irmãos, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio com um propósito desta terra. Ele veio com o propósito de destruir, na verdade, as obras de Satanás na vida das pessoas. Ele veio com o propósito de trazer libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero dizer, irmãos, que o diabo teve uma vitória ilusória. Amém? A Bíblia diz, então, Deus disse à serpente: tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Não sei se está aqui alguém que tem algum problema tem algum problema de bicos de papagaio, né? Esporões. Já vemos que não, né? Eu já conheci a minha irmã que aquilo era terrível, né? Ou problema aqui no tendão daqueles, né? Esporões e problema no tendão daqueles, coisa complicada, né? Bem, é atormentador, não é? É uma coisa que a gente não tem posição, tem que apoiar ali, aquele outro. Mas sabe, ainda não ouvi falar de ninguém que morresse por causa de algum esporão. Ainda não ouvi falar de ninguém que morresse por causa de um problema no tendão daqueles, né? Então, a Bíblia diz que realmente tu lhe ferirás o calcanhar. É verdade que vais lhe ferir, vai causar moça. Irmãos, também causa moça muitas vezes no povo de Deus. Mas diz, aleluia, que o Messias, amém, a semente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Jesus veio à terra para destruir a influência de Satanás das nossas vidas. Quando nós falamos, na verdade, da cabeça, a cabeça fala de autoridade, a cabeça fala de mando. Irmãos, o Senhor, aleluia, Ele veio desfazer, na verdade, o comando do diabo sobre as nossas vidas. Amém? Ele agora, nós já não somos mais da semente da serpente. É verdade que estivemos no maligno, é verdade que estivemos oprimidos, mas o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, nos dando libertação, amém, glória a Deus, amém. Quando Jesus, Ele morreu na cruz, Ele feriu verdadeiramente, amém, aleluia. Irmãos, há aqui 2 aspectos. Quando Jesus morreu na cruz, Ele foi ferido, podemos dizer assim, no calcanhar, é verdade. Naquela sexta-feira santa, chamada sexta-feira, né? Quando o corpo de Jesus foi tirado da cruz e colocado, na verdade, naquela sepultura, o diabo pensou, né, que tinha vencido a batalha, né? Mas na manhã do domingo, quando Maria Madalena foi ao sepulcro, ao jardim, amém, e não encontrou a não ser o hortelão, né? Era o Senhor, estava lá. Amém. Onde é que colocaram? Onde é que colocaram? Aleluia. O meu Senhor sabe. Maria, Raboni. O Senhor. Aleluia. Ele estava como vivo dentre os mortos. Verdadeiramente Ele venceu a morte, venceu Satanás. Amém. Para garantir a vitória para a igreja. Para cada filhinho seu. Ele
o Filho de Deus, a semente da mulher, o Messias, esmagará a cabeça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque o diabo, na verdade, já está vencido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A cruz, o golpe, na verdade que Jesus, ele deu, podemos dizer que ele ali na cruz do Calvário, amém? Esse golpe, porque veja irmãos, ele em tudo foi tentado, o diabo tentou, porque o seu sacrifício, a sua morte teria sido em vão, se aquela cruz fosse morrer um pecador. Era mais um, entre milhares e milhares que os romanos crucificaram. Amém? Porque aquela crucificação não era única. Vários foram crucificados. Mas a diferença é que aquele que foi crucificado, aquele que pagou pelos nossos pecados, foi aquele que nunca cometeu pecado. Verdadeiramente, quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, verdadeiramente estava aquele Cordeiro ali, imaculado, sem mancha, sem defeito, sem doença, que estava pronto para dar a vida por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Podemos viver de alguma forma com o calcanhar ferido, mas ninguém sobrevive com a cabeça esmagada. Amém. E o diabo foi esmagado. Amém. A cabeça do serpente foi esmagada. Aleluia. Isto leva-nos uma pergunta. Satanás foi, na verdade, derrotado, esmagado, há quase 2000 anos, cerca de 2000 anos atrás. Porque que ele continua a fazer tanto mal, né? Irmãos, a verdade é esta. Amém. Ele está sentenciado. Faz-me lembrar uma pessoa que eu conheci há cerca de 15, 17 anos atrás, né? Alguém que tinha cometido alguns crimes, alguém que estava sentenciado já a uma pena de prisão, mas estava em casa, né? E neste período, a mãe que vinha na igreja, oh, pastor, ponha o meu filho na instituição para desafio jovem, né? Eu disse, não, porque ele não tem esse intento, ele não quer se libertar, ele não tem problemas de droga, tem problemas comportamentais. E ele não quer ir para lá, porque ele vai para lá, vai infernizar a vida dos outros, porque ele não tem vontade, ele só vai para lá para não ir para a prisão, não é? Pois, mas veja lá o meu filho. Disse, vamos lá ver a atitude dele. Será que ele já foi pedir perdão aos vizinhos que assaltou? Será que não, deixe lá os vizinhos em paz e não sei o quê. Pronto. Depois ele ligou-me, eu vou pôr uma bomba no seu carro. Fica outra história para outro dia, né? Depois já conto outro dia, vou contar este confronto. Pronto. Fui à casa deles e ele chegou, sai daqui para fora! E ele, sai daqui para fora! Ele é que foi sair. Eu estava lá com a mãe e estava cheio de demónios. A verdade é essa, irmãos. A verdade é que passaram ainda mais 6 meses e ele estava em liberdade. Só ao fim de 6 meses é que ele foi para cumprir a pena de prisão ali numa cadeia em Beja. Irmãos, assim é como o diabo. O diabo já está sentenciado, mas ainda tem alguma liberdade, mas ele está sentenciado. Amém? Ele está sentenciado. Um bocadinho mais. O que há de vir, virá e não tardará. E nós temos o Senhor do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele é o Senhor que nos deu a vida e nos libertou do jugo de Satanás. A Bíblia diz que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Queria encerrar a mensagem nesta tarde, considerar algumas coisas. Amém? A nossa vida cristã é composta de uma batalha constante e nós temos que ter essa consciência. É verdade que o Senhor está connosco, é verdade que o diabo já está vencido, mas nós temos que vigiar. O Senhor Jesus chamou a atenção que nós precisamos estar vigilantes. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, né? Para resistirmos ao diabo, a irmã Paula está falando na quinta-feira aqui, nós temos que, na verdade, chegar-nos a Deus. Para podermos resistir às tentações do diabo, nós temos que estar com Deus. Só na presença de Deus nós podemos ser vencedores. Não pense que sozinho, na sua força, você vai vencer. Nós só somos mais que vencedores, como diz o apóstolo Paulo, por aquele. Amém? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo, com Cristo, nós vamos vencer todas as batalhas. Amém? Paulo, ele podia dizer, e nós temos que ter esta atenção sobre isto, há uma expressão que encontramos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Ele diz, eu combati o bom combate. Possamos ter consciência, há um combate.
Há uma batalha. Há uma batalha para sermos fiéis a Deus. Há uma batalha para resistirmos às tentações. E as tentações que muitas vezes vêm do inimigo, vêm do diabo, né? Irmãos, tentações que vêm a nós, muitas vezes são ataques cerrados do inimigo. Mas Paulo pode dizer, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Eu guardei a fé. Eu mantive-me fiel ao Senhor. Amém? Houve batalha, houve aflição, houve tentação, mas eu combati e venci, guardei a fé, porque o Senhor estava comigo e eu me agarrei ao Senhor. Amém? Há uma recompensa. Paulo podia dizer, neste mesmo epístola, 2 Coríntios capítulo 4, e diz, desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém? Nós amamos o Senhor. Amém? Nós amamos o Senhor, nós amamos e queremos o Senhor na nossa vida. Amém? Então, queridos irmãos, vamos em frente. Deus nos dará a vitória. Amém? A nossa vitória não virá sem ferimentos. Por vezes há ferimentos, né? O próprio Senhor Jesus, ele podia dizer para nós termos calma, né? Em João capítulo 16 e versículo 33, digo-vos isto, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci. Com Jesus ao nosso lado, nós vamos vencer também. Amém? Aleluia, aleluia. Não desesperes. Eu sei que aqui há irmãs, eu sei que aqui há pessoas, irmãos, que estão passando por lutas, batalhas difíceis. Há uma luta difícil para permanecer fiel ao Senhor. Há uma luta difícil. Muitas vezes é na família, muitas vezes é na saúde, muitas vezes há situações no nosso interiores, conflitos interiores. Mas o Senhor quer dar vitória. Paulo podia dizer em Romanos 8:18 o seguinte, porque para mim tem por certo, eu estou convicto, eu estou certo que as aflições deste tempo presente, são aflições, são lutas, são provas, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Um bocadinho mais, vamos manter-nos fiéis. Não vamos desistir. Há uma batalha. O diabo ainda tem o seu raio de ação, mas ele já está derrotado. Amém. Ele já está vencido. Mantém-te ao lado do Senhor. Mantém-te firme. Mantém-te, na verdade, junto de Jesus. Porque com Ele, juntamente com o Senhor, tu vais vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O plano da salvação envolveu, amém, ainda continua a envolver uma pessoa bendita, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gênesis 3:15 é a primeira menção, é a primeira referência ao Natal, as profecias referidas sobre a vinda do Messias que a Bíblia nos mostra. Jesus é a semente da mulher que um dia iria ferir, amém, a cabeça da serpente. Mas veja como ele entrou na terra. Amém? Irmãos, ele entrou na terra de uma forma improvável. Já aqui cantamos alguns cânticos de Natal. Ele não nasceu num palácio, ele foi nascer numa cidade humilde, em Belém. E mesmo naquela cidade de Belém, naquela vila de Belém, diz que nem havia lugar para ele no hotel, na estalagem, né, no hostel. Não havia lugar. Foi nascer num estábulo, um lugar onde se guarda animais. Ali numa manjedoura foi a sua cama, o seu bercinho. Amém? Durante séculos, o diabo, a semente da serpente, tentou impedir o cumprimento desta profecia. Né? Se nós lembramos no livro de Esther, aquele conflito tão grande, né? O livro de Esther é o único livro da Bíblia onde não aparece a palavra de Deus. Mas nós vemos a ação de Deus, mas também a ação diabólica naquele livro. Há ali um homem que se destaca, chamado Amã. Ele é a semente da serpente em ação para destruir a semente da mulher. Amém? Nós vemos como ele conseguiu, naquele período, um decreto do imperador da Pérsia. Amém? Ele conseguiu um decreto para mandar matar todos os judeus.
todos os judeus que estivessem no império da Pérsia e dos Medos. Na verdade, veja que... Porquê? Porque o diabo sabia que era da semente de Abraão, de Isaac e de Jacó que iria nascer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, a obra de Satanás. Amém? Irmãos, a semente da mulher significa simplesmente que o Messias seria um membro da raça humana e não um anjo, mas ele seria homem. E Jesus, ele é conhecido, Marcos fala muito disso, o Filho do Homem. O Filho do Homem. Ele era 100% Deus, mas 100% também homem. Ele nasceu da semente da mulher. E aqui põe-se uma questão. Geralmente, a semente é a semente do homem e não a semente da mulher. Geralmente, as genealogias, elas vêm pelo lado masculino e não vêm pelo lado feminino. Mas aqui, irmãos, veja como Deus cumpre a sua palavra minuciosamente. Da semente, não do homem, mas da semente da mulher, amém? Iria nascer aquele que havia de esmagar a cabeça da serpente. Amém? Irmãos, a verdade é que Jesus Cristo, ele foi concebido de uma forma milagrosa, podemos dizer assim. A sua concepção envolveu não o homem, mas envolveu o Espírito Santo no ventre da mulher. Amém? A mulher. Amém? A mulher que também... claro, aí está a descendência humana. Amém? Mas foi da semente da mulher que Jesus nasceu. É interessante. E para concluir, Hebreus 2, 14 até 16, diz assim: E visto que como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Irmãos, o Senhor veio desfazer o jugo, a servidão, a escravidão que havia sobre nós. Meu irmão Jesus, Ele quebrou esse jugo. Amém? Porque, diz o verso 6, porque na verdade Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Amém? Não foi um anjo que morreu por nós. Amém? Mas foi um ser humano. Amém? Descendente, na verdade, da semente da mulher. Amém? Que veio dar a vida por nós, para quebrar todo o trabalho maligno que o diabo tinha sobre esta terra, principalmente sobre as vidas humanas. Amém? Diz aqui, em Hebreus, capítulo 2 e versículo 14, o final do versículo 14, diz que assim, para que pela morte, irmãos, para alguém morrer tinha que nascer. Amém? Glória a Deus. A grande vitória de Jesus é que Ele nasceu, Ele morreu como homem e ressuscitou com um corpo glorioso. Aleluia. Amém. E agora Ele venceu a morte. Tragada foi a morte na vitória. E porque Ele ressuscitou, Ele nos garante também a vida eterna. Amém? O mais difícil para nós, como homens e mulheres, já foi feito. Nós não conseguimos resolver o problema do nosso pecado. Mas Jesus nasceu como homem, foi tentado em todas as provações possíveis e imaginárias, mas ele resistiu à tentação. Então morreu, na verdade, santo, santo, santo. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Então Jesus na verdade, ele cumpriu todos os requisitos para ser o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. O mais difícil já foi feito. Jesus pagou pelos teus e pelos meus pecados. Amém? Agora cabe a cada um de nós
tomar uma decisão diante desta oferta de amor. Amém? Receber ou rejeitar o amor de Deus. O melhor conselho que eu dou, amém, é que nós possamos receber o amor de Deus. Recebendo o seu Filho, Jesus Cristo, que é um com o Pai. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? João, no seu Evangelho, nós conhecemos muito bem o Evangelho de João, e há ali uma referência no primeiro capítulo, no versículo 2. Diz que veio, versículo 12, diz, primeiramente os veio para que era seu, os seus não receberam. O povo não aceitou na sua maioria, ainda que os primeiros cristãos eram judeus, né? Mas a todos quanto receberem, amém, dê-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Todos quanto receberem, aos que creem no seu nome, o nome de Jesus Cristo, o nome do Messias, o nome que é o nome que é sobre todo o nome, Deus dê-lhe o poder de serem tornados, feitos filhos de Deus. Amém? Para ter esta vida, para ter o perdão dos nossos pecados, para poder dormir e saber que não há mais condenação, não há mais qualquer coisa que acuse sobre a sua vida. Né? Porque há pessoas, na verdade, que tentam mudar de vida e fazem esforços. E agora que está chegando o final do ano, sim, ano novo, 2023, vida nova. Há um esforço para melhorar, para recomeçar com o pé direito. Não importa se é com o direito, se é com o esquerdo. Interessa é começar com Jesus. Porque muitas vezes a pessoa tem bom desejo. Olha, este ano as coisas vão ser diferentes, vou disciplinar-me, minha vida vai ser melhor, vamos avançar. Mas sabe, janeiro, dia 1, maravilha. Dia 2 já não está tão bem. E depois por aí fora, quanto mais passa. Porquê? Porque na sua força você não consegue. Precisamos do poder de Deus na nossa vida. É isso que João diz. João diz no seu Evangelho: mas a todos quanto receberem Jesus, aos que creem no seu nome, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De serem, na verdade, e como filhos de Deus, nós temos a ajuda de Deus, temos a força de Deus para resistir às tentações e às provações. Amém? Que vem à nossa vida. Para que isso aconteça, nós precisamos tomar uma decisão, dizendo: Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados e faz de mim um filho teu. Amém? Se fazer esta oração, fazer esta petição de coração, com sinceridade, você vai ver o poder de Deus, a operação de Deus na sua vida transformar. A cada dia, situações que dizia que eu não vou conseguir, mas Deus vai ajudar aquelas situações que nós não temos força para mudar por nós mesmos. Temos que ter desejos de mudança, mas a força para mudar vem de Deus. Oremos ao Senhor. Fiquemos